Bom dia, irmãos. Obrigado por todos que têm nos acompanhado. Um feliz Dia dos Pais para todos os pais aí da nossa igreja, para todos que estão nos ouvindo. Que Deus abençoe vocês e que Deus possa realmente continuar derramando bênçãos na vida de vocês. Então vamos para os avisos de hoje. Cesta básica, se você pode colaborar com suprimentos, fale com o pastor Samuel, o telefone dele está aqui do lado, passa uma mensagem para ele, doe alimentos para que a gente possa ajudar pessoas que estão passando necessidade, principalmente nesse momento tão difícil. O Grupo Acesso, que é o nosso grupo de jovens e adolescentes aqui da IECI, tem encontros virtuais, tanto na quarta pelo Zoom, quanto de sábado no Instagram. Nosso Instagram está aqui do lado, @AcessoIECI. Se você não tem participado, participe. Tem sido um tempo muito bom, o tempo que a gente tem passado junto. E obrigado àqueles que mandaram música, já tivemos algumas famílias que mandaram. E se você tem o desejo no coração, continue mandando as músicas, participe com a sua família do nosso culto. Isso é uma forma de adoração a Deus e vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Obrigado, e agora fique com uma homenagem especial das crianças para o Dia dos Pais e logo depois a pregação do pastor Samuel. Tenha um bom dia. Desde que eu nasci, o significado. Papai, eu aprendi. E amor no cuidar. É risada no brincar. E não existe nada melhor do que amar. Não existe nada melhor. Alguém que eu sempre posso confiar. Alguém que eu posso confiar. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor. E eu não procuraria em qualquer outro lugar. O que é amar? Eu conto pra todo mundo. Eu sei que tem no meu lado o melhor pai do mundo. O melhor pai do mundo. Feliz Dia dos Pais. Papai vai jogar jogo de alienígenas. E como ele é o meu amor, ele nunca perde. Feliz Dia dos Pais, papai. 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 Papai, eu te amo. Papai, eu te amo. Papai, eu te amo. Eu te amo no fundo do meu coração. Deus te abençoe. Eu te amo. Papai, eu te amo. Um beijo. Papai, eu te amo. Um beijo. Papai, eu amo você. Eu e o Dinho te amamos. Papai, te amo. Papai, eu sei quanto você é importante pra mim. E muito obrigado por tudo que você fez por mim. E te amo do meu fundo do coração. Feliz Dia dos Pais. Porque nesse ano, veio no dia do seu aniversário e eu te amo muito. Aqui, ó. Aqui no fundo do coração. Tá bom? E que Deus abençoe muito você. Abençoe muito. Feliz aniversário. Feliz Dia dos Pais. Tá bom? Tchau.
Graça e paz, meus amados. Bom dia. Que o Senhor abençoe hoje, especificamente, o Dia dos Pais. Parabéns para todos os pais. Eu estendo o meu abraço especificamente para o meu pai. Às vezes, ele sempre falando comigo. A gente tem passado um tempo muito bom, compartilhando as lutas, dificuldades, ainda lá no Paraguai, à distância onde ele está. Parabéns a todos os pais. E hoje temos mais um dia. Continuamos lidando com essa nossa pandemia, com esse coronavírus que, gente, realmente tem se tornado a nossa maior luta, né? Esse ano de 2020, quem pediu para Deus, Senhor, me dá mais tempo para ficar em casa, me dá mais tempo para compartilhar com a família, Deus tem respondido as orações, né? Mas quem tem que voltar a trabalhar, quem tem que voltar a, não vou dizer trabalhar, né? Mas quem tem que voltar à rotina normal, esteja orando também para que Deus proteja cada um dos irmãos. Nós estamos sempre em oração, intercedendo para que o Senhor de fato continue a guardar cada um dos irmãos, cada uma das pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo e que está tendo que lidar diretamente, né, na linha de frente com essa pandemia. Dia dos Pais, e que melhor maneira da gente comemorar esse Dia dos Pais do que entender de fato o que é andar com o Pai, né? Nossa continuação hoje é da pregação do domingo passado, semana passada. Quem não assistiu ainda, corre lá no YouTube, lá no Spotify também, nós já temos o áudio, o vídeo também. Quem gosta de assistir, temos lá para você não perder o nosso culto, a nossa pregação, tá? Especificamente, andando no Espírito, parte 2. Vamos continuar um pouco ainda com aqueles pontos que nós falamos que iríamos tratar sobre o que é andar no Espírito. Eu queria compartilhar com vocês, com todos aqueles que estão nos ouvindo, que quando eu comecei a pensar nessa questão de andar no Espírito, foi lá em janeiro, antes da gente ter sequer uma noção do que viria. E também em fevereiro eu tive uma conversa com o nosso irmão Celso, falando sobre o que é andar no Espírito. E isso me deixou pensando muito sobre essa necessidade da gente entender o que é de fato isso. Para você que não é cristão, que talvez está nos assistindo, andar no Espírito, quando nós falamos, é de fato você ter a possibilidade de, primeiramente, ter Deus na sua vida e permitir que o Deus Criador e soberano de todas as coisas guie o seu caminhar, o seu diário andar. Mas o que é isso, né? Para cristãos, hoje quero começar com uma pequena introdução. Você que normalmente se preocupa em que a vida cristã seja estar ocupado nos serviços da igreja, ou mesmo desde seu ponto de vista, você acha que está muito ocupado servindo ao Senhor? Você acha que isso é andar no Espírito? Pois bem, eu quero dizer já que não, tá? O que significa de fato caminhar ou andar no Espírito? Tem uma pequena historinha aqui de uma mulher chamada Jane Joan. Ela diz que existem pessoas muito parecidas com ela de fato, que vivem a sua vida pensando o seguinte. Ela diz assim, num livro de um pastor que já vou mencionar o nome, tá? Ela diz o seguinte: eu comecei a ir para a igreja e de fato gostei. Me involucrei no trabalho das mulheres, na música, nos programas de assistência social, na ajuda aos necessitados e em tudo que eu podia, para tudo aquilo que eu tinha tempo. Aí estava eu, me inscrevendo num curso de aprendizado da Bíblia e disposta a aprender tudo sobre os textos mais difíceis da palavra de Deus. Eu creia que andava no Espírito. Porém, um dia esse pensamento em mim mudou. Estando numa das salas da aula de Bíblia, ela conheceu um professor que se referia a Jesus, como se ele de fato conhecesse. Alguém com quem ele passava um tempo, com quem ele investia seu relacionamento, alguém com quem ele tinha uma íntima comunhão. Aí ela diz o seguinte: eu percebi que eu não tinha esse tipo de relacionamento com Jesus.
Essa irmã declarou, a Jane Joan, declarou que depois daquele momento a sua vida espiritual foi radicalmente sendo transformada dia após dia. A sua motivação não era já somente estar ocupada nas coisas da igreja, como eu mencionei lá em cima, sino servir ao Senhor dentro e fora das atividades da igreja. Ela declarou que agora viveria de forma exemplar o caráter de Cristo sem importar onde ela estivesse. Isso de fato é andar no Espírito. Semana passada nós finalizamos mencionando a primeira de 4 coisas indispensáveis que devemos levar em conta para andar no Espírito. E o primeiro ponto foi de fato andar dentro da esfera, dos limites do Espírito Santo. Eu mencionei uma esfera porque de fato a esfera é uma coisa que nos rodeia, está por cima, está por baixo e está ao nosso redor. Quem anda no Espírito, está dentro do Espírito Santo. E mencionávamos semana passada também a ideia do tapetinho, que quando você está dentro da vontade de Deus e andando no Espírito, é como se fosse que você está dentro de um tapete pequeno ou grande pode ser, e que o Espírito Santo serve como um árbitro, como um juiz, que toda vez que você sai da vontade de Deus, ele vai apitar a sua falta. E como que isso acontece, pastor Samuel? Pois é, quando o Espírito Santo vem habitar na sua vida, e ele, como mencionei anteriormente, é o maior tesouro que o cristão tem. O Espírito Santo apita quando as nossas atitudes tiram a paz com Deus. Quando você sente a falta de paz com Deus, há uma ideia de que você precisa parar o que você está fazendo, avaliar as suas atitudes e ver de fato se seu caminhar condiz com a vontade de Deus. Podemos dizer então que o Espírito Santo é o limite, ele é o território do nosso andar. Ou seja, o caminhar, o Espírito Santo tem parâmetros que devem ser observados e considerados e obedecidos. Falamos também de que o indicador que mais serve para que nós continuemos a entender se temos saído ou não dos parâmetros da vida cristã é a paz de Deus. Esse foi o primeiro ponto. Mas eu quero parar por aí e quero que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos e nós vamos orar ao Senhor, pedindo para Ele guiar as nossas vidas nesse momento. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, hoje, no Dia dos Pais, comemorando esse tempo, Senhor, de tremenda graça, onde podemos ver na figura dos nossos pais o Teu amor também. Abençoa a vida desses homens, abençoa a vida desses que têm nos levado, Senhor, para perto de Ti, nos mostrado com o Seu testemunho, com as Suas palavras, com os Seus conselhos, com a Sua sabedoria, de fato como devemos ser. E para todas aquelas pessoas, Senhor, que ainda não Te conhecem, que de fato não têm ouvido ainda da mensagem de Cristo Jesus, que essa mensagem possa falar direto ao coração de cada uma delas, para que essas pessoas possam de fato receber um dos maiores dons que o homem pode receber, a possibilidade de ter um relacionamento com o nosso Pai, o Senhor, o nosso Deus, através de Jesus Cristo, Pai. Eu peço que nesse dia o Senhor venha falar ao coração de cada pessoa que está nos ouvindo, está nos assistindo, e que da maneira que o Senhor sabe, essa palavra possa chegar à mente e o coração de cada um. E se for da Tua vontade, Pai, nós saiamos sempre abençoados desse momento. Em nome de Jesus. Amém. Ok, Colossenses capítulo 3, verso 15, nós falávamos que a palavra de Deus diz o seguinte: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Todo homem foi chamado para viver em paz, e a primeira paz que nós devemos ter, e a paz que Cristo veio trazer, é a paz com Deus. Como já disse na oração, como disse na introdução, Jesus Cristo veio, Deus providenciou Jesus Cristo, e Jesus Cristo veio ao mundo para novamente trazer a nossa paz com Deus e nos dar a oportunidade de andar
com Ele. Isso é caminhar ou andar no Espírito. O segundo ponto, das 4 coisas indispensáveis que devemos levar em conta para andarmos no Espírito, é, para quem está anotando, considerar os seus primeiros passos. O segundo ponto é considerar os seus primeiros passos. Se eu perguntar para você, quando você aprendeu a caminhar, o que você me diz? Com certeza você diria, pastor, nossa, mas que pergunta, né? Eu aprendi a caminhar quando dei os meus primeiros passos. Pois é, mas agora eu acho que você não vai achar tão lerda a minha pergunta, né? Colocando a pergunta desde uma perspectiva espiritual, quando é que você começou a caminhar com Deus? Já pensou? Pois é, às vezes há uma larga pausa na nossa mente. Agora talvez você tenha ficado quieto. Pois é, então às vezes quando pensamos como começamos a caminhar na vida cristã, nós ficamos quietos porque não sabemos ou sequer lembramos como foi que aprendemos a caminhar com Deus. Mas olhe para o texto que diz lá em Colossenses capítulo 2, verso 6, diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Essa palavra viver nele quer dizer andar, caminhar, continuar andando. Da onde que estou tirando essa ideia? Você vai se lembrar que os discípulos de Jesus faziam o quê? Andavam com ele. No grego, a mesma palavra é traduzida para viver. Então, quando eu digo que os discípulos de Jesus andavam com ele, estou dizendo que os discípulos de Jesus viviam com Jesus, andavam com Jesus. Então, diz aqui, portanto, da maneira como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Como é que nós começamos então a viver e a andar em Cristo? Pois é, nós começamos recebendo ao Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Isso é o primeiro passo. O primeiro passo para você andar na caminhada cristã é você reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. É uma coisa que você precisa considerar. Ninguém pode começar a vida cristã sem ter recebido ou reconhecido Cristo como Senhor e Salvador. Isso é uma coisa importante. E com certeza, entre os que nos ouvem e nos assistem, deve haver pessoas que não tenham um relacionamento pessoal com Jesus. Se você hoje está nos assistindo e você de fato está interessado no que significa andar no Espírito, você precisa primeiro considerar o seu primeiro passo, que é reconhecer Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Algumas pessoas receberam muitas vezes, alguns dizem que são salvos. Por quê? Porque elas receberam uma confissão ou porque elas têm recitado de fato o que alguém falou para elas. Mas ninguém se salva por uma confissão. Entenda o seguinte: eu não vou me salvar porque alguém me diz, repete o seguinte. Isso não salva. Então presta atenção que eu vou falar aqui. Outras pessoas dizem conhecer o plano de salvação. E isso até que está bem, porque você conhece o que está para acontecer. Mas você pode conhecer muito bem o plano de salvação, porém ainda assim ir para o inferno. O que eu estou querendo dizer? Continua comigo ali. Ninguém se salva pelo plano de salvação, senão pelo homem que executou o plano da salvação. Você está entendendo o que eu estou falando? Pessoas acreditam que é o plano da salvação que salva, mas não é o plano, é o homem que executou esse plano, que se chama Jesus. Vamos continuar um pouco mais. Outras pessoas dizem que é bom, que são boas, né? Alguém vai dizer, eu sou bom, ou eu vivo corretamente, eu obedeço o melhor que posso, o que ordena a Bíblia. Então, dessa maneira, você pode me dizer assim: pastor, eu faço tudo o que minha mãe me ensinou, tudo o que meus avós me ensinaram, tudo que meu pai, que é o Dia dos Pais hoje, então me ensinou.
Então eu posso dizer que eu sou salvo, mas eu vou dizer uma coisa para você. Você pode ser um fariseu, totalmente rígido, totalmente conhecedor das coisas de Deus e duro e radical com as coisas de Deus, mas ainda assim você está caminhando para a condenação, porque todas as suas justificativas de salvação têm se colocado em outra coisa e não naquele que se chama Jesus. Então deixa eu dizer uma coisa e repetir para você. A salvação não é uma confissão de fé, ok? Não é um código de conduta, não é uma causa que você defende. Você pode se esforçar até o cansaço para o Senhor desde seu ponto de vista, dentro ou fora dos limites do prédio da igreja, mas isso não salva. Por que estou dizendo isso? Eu estou dizendo para você que nenhuma das obras que o homem é capaz de fazer, até para Deus, salva. E da onde que o pastor está tirando essa ideia? Abra comigo Mateus capítulo 7, verso 22 e 23. Eu estou dizendo para você que nenhuma das coisas que você executa e que você está acostumado a fazer na sua vida são capazes de te salvar. Mateus 7, 22, 23, essa palavra é dura e eu quero que você preste atenção. Diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Anote isso, por favor. Profetizamos em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então lhes direi claramente, diz a palavra de Deus: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. As palavras naquele dia fazem referência direta ao dia do juízo. E veja que aquelas coisas que nós consideramos trabalho feito para Deus, como são, por exemplo, profetizar, expulsar demônios e realizar milagres, é o que o Senhor chama de iniquidade, maldade. Então você está vendo que coisas que nós podemos chamar de boas, dependendo da nossa motivação, elas podem se tornar coisas ruins, que podem até trazer condenação para a nossa vida. Você está entendendo isso? Gente, alguém pode perguntar ou surgir a dúvida: nossa, mas como que essas pessoas fizeram isso no nome de Jesus e elas não são salvas? Pois é, muito bem. Primeira questão: o que realiza milagres, aquele que expulsa demônios, ou aquele que é capaz até de profetizar, o que tem poder nessas ações não é a pessoa que faz, mas é o nome. Interessante que a palavra de Deus vai ressaltar isso. Em teu nome. É o nome de Jesus que tem poder. Por isso que tem muitas igrejas por aí que de fato existem pessoas que em nome de Jesus expulsam demônios. Mas quem que tem poder? A pessoa que está fazendo, ou é o nome por quem ela está expulsando o demônio? É o nome de Jesus. Estou dando a resposta para você. Pessoas como estas não é que perdem a salvação. Pessoas como estas que nós vimos aqui nunca foram salvas, porque elas fizeram as coisas talvez com a motivação de trazer pessoas para si, ou se a fazer famosas, ou fazer famosas o seu nome, mas nunca com a motivação plena. Por isso que Jesus está falando: então lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. De novo, para repetir, a salvação não é uma confissão de fé, a salvação não é um código de conduta, um código moral, não é uma causa que você defende. Você pode trabalhar, como disse, até o cansaço, fazendo as coisas para Deus dentro da igreja, desde seu ponto de vista. Você pode fazer as coisas boas desde seu ponto de vista fora da igreja, mas essas coisas não te salvam. O que nos salva é Cristo,
Acreditar na obra de Cristo Jesus. Atos 16:31. A salvação está unicamente em Cristo Jesus. Vamos ver o que diz Atos 16:31. Creia no Senhor Jesus e serão salvos. Crer em Jesus. A salvação é crer. A salvação é acreditar. Acreditar no quê, pastor? Acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Acreditar que Jesus veio ao mundo e que Ele morreu numa cruz. Acreditar que Ele morreu numa cruz e que morrendo numa cruz Ele pagou um alto preço para nos libertar do pecado. Mas Ele não só morreu, sino que Cristo também ressuscitou. E ter fé significa acreditar que Cristo ressuscitou para trazer vida a todo aquele que crê. E agora, que por esse motivo, dele ter vencido a morte e o pecado, ele reina. E é tão importante essa parte de entender de que Deus reina, porque uma vez que você entende que Deus reina, a sua vida deve estar debaixo de uma nova administração. É uma nova administração que vai assumir a sua vida. Já não sou eu quem vive, diz Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, o viver que eu vivo na carne, o vivo pela fé. E fé de novo é crer em Cristo Jesus, que morreu e se entregou por mim. Gente, a vida cristã se resume primeiramente a Cristo, a Jesus. Então eu preciso, como disse no segundo ponto, considerar meus primeiros passos. E o primeiro passo que eu dei ou devo dar para andar no Espírito é crer em Jesus. O segundo passo. O primeiro é entender o quê? A esfera do Espírito Santo. O segundo passo na pregação que estamos falando é se lembrar do primeiro passo que você deu. Acreditar em Jesus. E aos que creram, diz João 1,12, aos que creram lhes foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Veja, a palavra de Deus diz em João 1,12, não está dizendo aqueles que fazem tais e tais e tais e tais obras. Não. Aqueles que creram, foi-lhes dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Terceiro ponto, o caráter do nosso andar. A gente precisa, é indispensável para andarmos no Espírito, que nós consideremos o caráter do nosso andar. E o que eu estou dizendo? Quando nós andamos no Espírito, o Senhor demanda e merece ter o absoluto controle da nossa vida. Acabei de falar isso. Quando você está no Espírito, a sua vida está debaixo de uma nova administração. Colossenses 1,10, veja lá a oração do apóstolo Paulo pelos Colossenses e veja o que ele vai pedir. Colossenses capítulo 1, verso 10, vamos voltar um pouquinho à nossa Bíblia, diz o seguinte, ele ora pelos colossenses para que na vida cristã, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Vamos ver como complemento também o que diz 1 João capítulo 2, verso 6, para complementar esse versículo, tá? 1 João, capítulo 2, verso 6. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Lembre-se que a palavra andar significa também viver, ok? A palavra viver e andar se traduzem na mesma coisa, uma caminhada. A vida, então, é, para você entender, uma caminhada, um passo a passo, dia após dia. Mas veja o que ele diz aqui. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Como quem? Como Cristo. Pois é a ele quem se está referindo 1 João. Então vamos lá.
O caráter principal de um andar com Cristo deve ser manifestado pelo exemplo do andar de Jesus. Quem está perto de mim, quem convive comigo todo dia, quem me vê no meu diário andar, deve ser capaz de enxergar Jesus nas minhas atitudes. Veja, é tão fácil que as pessoas de fora, aqueles que não são meus parentes, aqueles que não convivem todo dia comigo, enxerguem até uma pessoa muito parecida com Jesus fora de casa. Mas a minha pergunta é aqui para você que está nos assistindo, nos ouvindo. Será que as pessoas que vivem diretamente contigo e que convivem na intimidade com você, podem dizer que você se parece com Jesus? Elas podem enxergar características de Cristo, um caráter cristão, quando está com você? Pois é isso que estamos nos referindo. As pessoas deveriam ser capazes de enxergar Cristo em nós. Se você é um filho de Deus, é aqui um chamado para avaliarmos se as pessoas que estão perto de mim estão enxergando ou não Jesus nas minhas atitudes. O caráter do Senhor Jesus deve caracterizar o nosso viver nele. Vou repetir, o caráter do Senhor Jesus deve caracterizar o nosso viver nele. Se você diz que vive em Cristo Jesus, vive no Espírito, então as pessoas devem enxergar em você um exemplo claro de Cristo. Porque, como disse, agora não é mais você que governa, agora quem governa a sua vida é Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, o que diz que permanece nele, ou seja, que está em Cristo, deve andar como ele andou. Interessantemente, ainda mais para aqueles que se batizaram publicamente, eu quero trazer um exemplo aqui, existe uma figura que chama muito mais ainda a nossa atenção. Quando por decisão pessoal você se batizou, em referência com a sua fé, você declarou como se fosse um funeral, como se aquilo fosse um funeral. Hoje estou morrendo para o mundo e ressuscitando com Cristo. Hoje morreu um velho homem e hoje renasceu um novo homem, uma nova criatura. Interessante a figura do batismo. Porque você faz uma declaração pública de que aquilo aconteceu. Você que já se batizou e que já reconheceu o que Cristo já fez na sua vida, publicamente, você está dizendo para as pessoas, pessoal, hoje tem uma nova administração sobre a minha vida. Hoje tem um novo dono. Hoje alguém comprou o meu ser. E esse empresário, essa pessoa que comprou a minha vida, se chama Jesus. Então, o que deve ser visto nada mais é os frutos dessa nova vida em Cristo. Mas o que acontece é que a gente se deixa levar quando não andamos pelo Espírito, pela carne. E quando a carne está querendo assumir de novo a posição que não lhe toca, nós acabamos saindo da esfera do Espírito Santo. Por isso, eu gostaria que você decorasse Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que vivo na carne, o vivo pela fé em Cristo Jesus, que morreu e se entregou por mim. É Cristo quem se tornou Senhor da sua vida e Ele não vai abrir mão desse direito. Esta é a verdadeira vida. Você pode determinar ou enxergar que você está dentro da verdadeira vida cristã quando o caráter de Cristo é manifestado em você. Quando o Espírito Santo de Deus vem à sua vida, Ele está em todo momento falando no seu coração, na sua mente e dando toda a motivação que você precisa para seguir ao Senhor. Mas entenda, Ele está dando os recursos, Ele está dando toda a motivação. Mas o empenho depende de você.
E já vou explicar por quê. Porque vem o quarto ponto. E o quarto ponto diz que a gente precisa continuar na nossa caminhada. E aqui eu quero que você preste muita atenção ao que eu vou falar. Lembra que eu disse que nós começamos a nossa caminhada. E ao começarmos a nossa caminhada, nós demos um passo. E o primeiro passo foi acreditar em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Crer. Ok? Versículo 6 do capítulo 2. Vemos que a palavra viver nele, na língua original também é traduzido como andar nele. Caminhar, seguir caminhando nele. A palavra viver tem uma ideia de caminhar, de andar, de se manter continuamente andando. E é a mesma ideia que Jesus tinha com seus discípulos, aqueles que andavam com ele, que continuavam a crescer. Quanto tempo andaram os discípulos com Jesus? 3 anos. E a cada ano que se passava, eles iam crescendo cada vez mais no conhecimento do seu mestre. Claro que eles só o conheceram completamente depois da sua ressurreição. A palavra viver, como já disse, tem a ideia de nos dizer: continuem a caminhar no Senhor. Lembre-se que para você começar a caminhar, você teve que dar o primeiro passo. Mas a caminhada, ou mesmo o nosso andar, não se caracteriza por dar somente um passo. A caminhada é algo constante, é um passo atrás do outro, um passo atrás do outro, e deve existir uma continuidade no nosso andar. Por que deve existir? Presta atenção à ilustração aqui. Se você está na sua casa, se coloque de pé no lugar que você está, se você está andando, muito melhor. Imagina você só dar um passo, sempre os nossos pés. Um vai à frente do outro para a gente poder andar. Agora imagina se somente um passo eu dou e o outro fica pela metade. Eu vou ficar com um pé somente, né? Somente com um pé no chão. E só um pé que vai me sustentar. Mas por quanto tempo que esse pé é capaz de sustentar o peso do meu corpo? Para que eu continue a caminhar, eu tenho que fazer o quê? Dar outro passo. E outro passo. E outro passo. Para que assim o equilíbrio e a sustentação aconteçam. É interessante a ideia do andar diário. Segundo o pastor escocês Andrew Higgins, ele diz o seguinte: ao caminhar, os nossos pés estão um no chão e o outro, ainda que por uma fração de segundo, está no ar. Imagina se você só dá um passo e fica por aí. A possibilidade de você perder o equilíbrio é muito grande. Porém, se você continua a caminhar, a possibilidade de ir se afirmando e aprender a caminhar com firmeza se torna muito maior. Agora imagina a ideia, essa mesma ideia, com uma pequena criança que está aprendendo a caminhar. Uma criança que está aprendendo a caminhar só vai fortalecer as suas pernas e aprender de fato a andar sozinha quando ela começa a dar um passo atrás do outro. E não um passo só. A vida cristã é a mesma coisa. Quando você nasceu de novo, você está aprendendo a caminhar e o primeiro passo que você dá é crer em Jesus. Mas a vida cristã não se resume só a crer em Jesus. Eu preciso dar um passo atrás do outro, para poder fortalecer a minha vida espiritual e ser capaz de andar com Jesus sozinho. E não na dependência de outras pessoas, mas só na dependência de Deus. Por esse motivo, da mesma maneira que recebemos a Cristo, veja o que diz o versículo: devemos continuar a viver nele. E como foi que eu comecei a minha caminhada com Cristo? Como foi que você recebeu a Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Arrependimento e fé. Você se arrependeu e você teve fé de que Cristo é capaz de te perdoar. Como deve ser o meu caminhar diário com o Senhor? Da mesma maneira que eu comecei, com arrependimento e com fé. Arrependimento e fé pode ser entendido como uma palavra só: obediência. É assim que um homem e uma mulher devem andar e continuar a sua caminhada, se arrependendo dos seus pecados e continuar
a ter fé de que Jesus é o suficiente para a vida eterna. Aí você pode me dizer: pastor, mas eu já me arrependi dos meus pecados. Aí eu vou dizer para você: sim, meu irmão, e eu também me arrependi dos meus pecados. Mas o que você precisa saber é que um cristão se arrepende muito mais hoje, do que do primeiro dia que ele foi salvo. Com certeza, se você avaliar hoje a sua vida e compara com quantas coisas você pediu perdão lá atrás, hoje você tem muita mais coisa para entregar para Deus. Em comparação do que você se arrependeu no dia que você entregou ao Senhor, que você quase não conhecia nada dele, você também conhecia pouco sobre você. Um cristão tem que confiar muito mais em Jesus depois de ser salvo, em comparação com o quanto confiávamos nele antes de ser salvo. Você confia hoje em Jesus muito mais do que quando você o reconheceu como Senhor e Salvador. Deixa eu te explicar por quê. Porque à medida que nós conhecemos Deus, nós conhecemos também a nós. E sabemos que temos que entregar ainda mais coisas para Deus. Porque anteriormente, quando você era autossuficiente e estava no mundo, você conhecia pouco de Deus. Então você, olhando para a sua vida, você achava que tinha poucos pecados. Mas à medida que mais e mais você se aproxima do Senhor, mais coisas você tem para se arrepender e para pedir perdão. E para entregar para Ele. À medida que você conhece Cristo, tem mais coisas para você conhecer sobre você mesmo. E todas essas coisas, todas essas áreas da sua vida, você precisa entregar para o Senhor. Enquanto à fé, você não precisa ter um vasto conhecimento de Bíblia. Você não precisa ter um PhD, um mestrado, um seminário mega teológico ali para você compreender que Deus pode começar a caminhar na sua vida hoje. Você simplesmente precisa acreditar. Com aquilo que hoje você tem de entendimento de Deus, Deus pode fazer transformação na sua vida. Não importa se você não conhece nada da Bíblia, mas é justamente isso. O primeiro passo para você andar no Espírito começa reconhecendo a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, tendo fé, se arrependendo dos seus pecados e tendo fé nele. Você não precisa conhecer todos os desdobramentos da teologia para fazer isso, mas é Deus capaz de trazer transformação para a sua vida a partir dessa pequena fé que você tem hoje. Então, recapitulando, a vida cristã é caracterizada por uma vida de constante caminhar, um passo de cada vez. A vida cristã é caracterizada por uma vida de constante caminhar. Devemos sempre continuar a andar, um passo de cada vez. Vamos recapitular os pontos, só para terminar aqui. Então, o primeiro ponto, andar dentro da esfera, dentro dos limites do Espírito Santo. O segundo é, considere o seu primeiro passo. Você precisa saber como você começou. Terceiro, o caráter do nosso andar. Nosso caráter, enquanto andamos no Espírito, deve ser sempre refletir o caráter de Jesus. E o quarto ponto é a continuação da nossa caminhada. Se você começou com arrependimento e fé, o seguinte passo que você deve dar é arrependimento e fé, arrependimento e fé, arrependimento e fé. E é interessante que isso vai até o final das nossas vidas. Porque quando Cristo voltar, é que nós o veremos face a face. E ali seremos como Ele é. Amém? Então que Deus nos abençoe. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, oramos novamente a Ti, Pai, pedindo direção nesse momento que temos compartilhado a Tua Palavra. Eu peço, Senhor, que a gente possa de fato andar no Espírito, considerar o que significa andar dentro dos limites, Senhor, estabelecidos por Ti,
estabelecidos pela Tua Palavra. Que nós possamos considerar a humildade, Senhor, que nós tivemos um dia para darmos o primeiro passo, que é reconhecer a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Que o caráter do nosso diário andar seja ser mais parecidos com Jesus. E, acima de tudo, que a gente possa dar continuidade ao nosso caminhar. Pai, abençoa a vida de cada pessoa que está nos ouvindo, abençoa a vida dos nossos irmãos, Senhor, que porventura estão doentes. Nos lembramos da Jacira Cândido, que precisa, Senhor, da Tua mão, do Teu cuidado. Oramos também pelo Celso, pelo Alexandre Bernardes. Oramos, Senhor, para que o Senhor providencie tudo necessário para os tratamentos que cada um deles está fazendo. Sustenta os nossos irmãos com a Tua provisão, com saúde. Acima de tudo, Pai, abençoa os pais no seu dia. Que esse dia, Senhor, seja um dia feliz, um dia glorioso também para nos lembrarmos de que Tu és o nosso Pai. Nos abençoa, Senhor, nesse resto de semana. E que em tudo isso, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a consolação e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja conosco hoje e para tudo sempre. Amém e amém. Deus abençoe vocês, Deus abençoe os pais e um bom final de semana, bom resto de semana. Deus esteja com vocês. Amém. Ore pelos cristãos e pelos não cristãos que vivem em Beirute, lá no Líbano, por causa da explosão que teve essa semana lá. Então muitas pessoas morreram, muitas pessoas tiveram grandes perdas. Ore por esses, separe um tempo para orar por essas pessoas. Pedidos de oração, motivos de oração. Agradeça a Deus porque Ele nos deu o seu Espírito, que a gente possa andar no Espírito como nós vimos hoje e semana passada com o pastor Samuel. Ore para que a Igreja de Cristo fale do Evangelho durante a pandemia, que a gente não se retraia, que a gente não se feche nos nossos encontros virtuais, mas que a gente use esse momento para poder pregar o Evangelho e falar de Cristo para quem precisa. Ore a Deus pelos pais da nossa igreja, para que Deus continue abençoando eles. E ore também, lembre daquelas pessoas que não têm o pai presente, seja porque nunca tiveram, ou seja porque eles perderam eles recentemente. Então, ore por essas pessoas, ore por esse dia especial. Aniversariantes. Temos 3 aniversariantes essa semana. Dia 9, nosso querido Alexandre Santos, mais conhecido como Heavy, o nosso rapaz do som lá, um dos nossos rapazes do som. Dia 11, a Cléria. Então, participe também, dando os parabéns para ela. Lembre do aniversário dela, principalmente você que tem um contato mais próximo com ela. E dia 12, Dona Clarice, mãe da nossa querida Edna, que fez aniversário semana passada. Então, essa semana é a vez dela fazer aniversário. Então, também dê os parabéns para a Dona Clarice. Temos uns vídeos dela no nosso canal, inclusive falando um pouco da história da igreja. Foi um tempo muito gostoso de bate-papo com ela.